Estamos de volta para darmos sequência aos painéis do TAG Summit 2021, Novos Ventos à Vista. E para falar sobre o tema Venture Capital, Private Equity, uma onda para ser surfada, eu convido os painelistas. Bruna Riotto, Managing Director da Stepstone Group. O Marcelo Gonçalves, cofundador e Managing Partner na Domo Investing. O Ricardo Fernandes, sócio-diretor da Signal Capital Investimentos. E para mediar a nossa conversa, temos a presença do Marco Bismarck, da TAG Investimentos. Deixa eu já dar boa tarde, boas-vindas, né? Sejam bem-vindos nossos convidados aqui para o nosso próximo painel. Também dou as boas-vindas ao Marco. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Agora com vocês, Marco. Obrigado, Vanessa. Bom, vamos lá também agradecer aí o pessoal por ter aceito o nosso convite. Bruna, Marcelo, Ricardo, obrigado. Bom, vamos lá. A gente acha e vê esse mercado tanto de investimentos privados em geral, né? Então, Private Equity Venture Capital como um mercado de muito promissor, de muito crescimento, de retornos muito atrativos e que a gente acha que deve crescer dentro da alocação, tanto de quaisquer tipos de portfólios, né? Então, assim, a ideia é fazer uma provocação de que a gente vê o mundo de clientes institucionais e de clientes em geral com alocação ainda baixa nesse tipo de ativo, e a gente acha que faz muito sentido essa discussão para a gente trazer aqui e mostrar um pouco do que são esses dois mundos e do tanto de oportunidade que tem. Então, acho que queria que vocês falassem primeiro, né, um pouquinho, se apresentassem, falassem um pouquinho da casa de vocês, e depois a gente entra aí nas perguntas e nos temas mais focados na estratégia de cada um. Vou seguir o exemplo do Tatulha aqui no painel passado, Ladies First. Então, Bruna, se você puder começar. Claro, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com todo mundo hoje, falando, né, desse tema que é tão, hoje em dia, presente, acho que nas discussões de todos os portfólio managers. É uma maneira realmente de gerar alfa, principalmente no cenário de juros baixos que a gente vem vivendo. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Rapidamente sobre a Stepstone, nós somos uma casa especializada em assessoria e gestão, com foco em investimentos alternativos e mercados privados, sendo private equity, real estate, infraestrutura e dívida privada. Hoje em dia, a gente representa mais de 420 bilhões de dólares em ativos sob gestão e assessoria. Só para dar uma ordem de grandeza, a gente faz novos compromissos de capital em mercados privados na ordem de 50 bilhões de dólares por ano, que nos torna um dos maiores alocadores nessa classe de ativos. Aqui no Brasil, a gente começou a operação em 2014 com o escritório local, foi quando eu me juntei à empresa. Antes disso, já trabalhava na indústria de private equity desde 2010. E aqui a gente vem crescendo, né, a atividade de investimentos ao longo desses anos e também a base de clientes. Hoje em dia, a gente já tem compromissos de capitais aqui na região, um pouco mais de 5,5 bilhões de reais, mais de 95% disso é Brasil, mas sempre representando um fluxo de capital de investidores estrangeiros para o mercado local. E atualmente a gente está com uma iniciativa de captação justamente para dar o mesmo acesso, né, ao mesmo tipo de investimento e estratégia para os investidores brasileiros. Então, a gente está em captação de um fundo que vai continuar fazendo o que a gente vem fazendo nesses anos, que são investimentos primários, né, em fundos, quando eles estão em captação, secundários, também em fundos, mas quando eles já estão mais maduros na sua vida, e co-investimentos. A gente está trazendo para cá também uma estrutura um pouco mais inovadora, de fundos parecidos que a gente já tem lá fora, e, de certa maneira, conseguem mitigar muitos dos desafios que a gente vê nessa classe de ativos, como a curva J ou a falta de liquidez. Então, é um prazer poder também entrar em mais detalhes sobre isso num momento posterior, e hoje estar aqui falando com vocês sobre o nosso momento nessa indústria local. Obrigada mais uma vez. Perfeito. Bom, passo a palavra agora para o Marcelo falar um pouquinho, então, da história dele, da Domo, e contar um pouquinho da casa.
Valeu, Bisma. Bom estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite. A TAG é uma super parceira nossa, equipe TAG todos, muito obrigado pelo convite, legal estar aqui. Nós somos um grupo, nós somos uma gestora com foco exclusivo em Venture Capital, e trabalhamos nos estágios iniciais, né, o que a gente chama do estágio anjo e o estágio seed, que são os estágios antes das séries letradas, né, A, B, C e D. Nós tomamos essa decisão muito por conta do perfil dos nossos founders, né? Somos um grupo de founders de empresas e investidores que se juntou para criar a Domo em 2016. Investimos em Venture Capital diretamente desde 2013, né? com o fundo proprietário, aí, com algumas boas saídas. Em 2016, a gente resolveu, então, levar a oportunidade para dinheiro de terceiros, né? Nós temos hoje 4 fundos, um fundo já é totalmente investido e 3 fundos em investimento. Um deles, o FIP Anjo, ele é um fundo que tem um perfil, que é um fundo que é ancorado pelo BNDES, tem como investidores outros bancos de fomento, onde a gente faz investimentos muito pequenos, 100 a 500 mil reais, co-investindo com anjos aí do mercado. Esse fundo tem uma importância estratégica grande para nós, pode ser um fundo de muitos investimentos, né? A gente está mirando aí entre 120 a 150 investimentos em 5 anos, que vão ser um grande gerador de deal flow para as nossas 2 estratégias principais, que são o Domo Ventures, né, um fundo que é focado em consumidor. A gente está, no momento, investindo no Domo Ventures 2, o Domo Ventures 1 já está totalmente investido, estamos investindo no Domo Ventures 2. O Domo Ventures é uma família de fundos que tem a característica de investir em consumidor, então, seja um B2C, um B2B2C, enfim, se existe um consumidor direto ou indiretamente envolvido na startup, a gente investe através do Ventures. E o Domo Enterprise é um fundo focado em software, né? uma tese mais de ganho de produtividade para grandes empresas, foco em grandes empresas, então mais focado em software, por assim dizer. Quando a gente olha o Ventures, a gente olha uma coisa um pouco mais de aplicativos e serviços. Hoje, em torno de 500 milhões under management, indo aí para mais uma rodada de captação aí no segundo semestre, mas muito animados aí com a mudança de perfil do nosso passivo que a gente vem experimentando ao longo do tempo, cada vez mais o mercado brasileiro interessado no nosso mercado. Maravilha. E agora, bom, por último, mas com certeza não menos importante, vamos lá, Ricardo, falar um pouquinho aí da Signal e da sua história. Tá bom, não, obrigado, Marco, obrigado, prazer aí todos vocês aí por estarem assistindo a gente, obrigado pelo convite, TAG também, sempre uma parceira de longa data da Signal. Então, comecei, nos últimos 10 anos, eu fui responsável pela operação da Hamilton Lane para a América Latina. Ano passado, acho que os gringos ficaram um pouco assustados aí com o que estava acontecendo de Brasil, tomaram uma decisão de sair da parte de investimentos aqui. Eu vi isso como uma grande oportunidade. Eu e o time, a gente comprou a operação da Hamilton Lane no Brasil e rebatizamos ela para a Signal. Então, a Signal hoje é uma gestora focada em mercados privados, focada muito em ser um provedor de liquidez para gestores e investidores aqui no Brasil, através da estratégia do mercado secundário e também provendo capital para esses investidores também, e para os gestores também realizarem com investimentos e também com alocações mais táticas no mercado primário, que é o fundo de fundos, que a minha colega aqui de painel, Bruno, já explicou as diferenças entre eles. Eu acho que é importante falar que a gente também está vendo esse momento de Brasil com otimismo, apesar de tudo. Eu acho que não são só notícias ruins que tem. Eu acho que o mercado, nos últimos 10 anos de alternativos, sofreu uma transformação muito positiva. Eu acho que dos dois lados, tanto os investidores que ficaram mais sofisticados, como a qualidade dos gestores também aumentou muito. E a gente quer aproveitar, continuar aproveitando isso. Aí estamos num terceiro ciclo de investimentos aqui no Brasil e bastante animados com o pipeline de oportunidades. Então, obrigado aí e vamos à discussão aqui. Boa, vamos lá. Vou voltar a palavra para a Bruna. Eu queria, acho que vou passar por cada um de vocês, começando por ela. Queria ouvir um pouquinho de como que é o processo de investimento, como é que é a construção do portfólio
e como é que é o trabalho aí do dia a dia. Tá, joia. Bom, o nosso processo de investimentos e decisões aqui no Brasil, ele é o mesmo que a Stepstone usa e aplica em todas as geografias do mundo, né? E basicamente consiste em, a nossa filosofia de construção de portfólio é sempre manter compromissos de capital ao longo do tempo, né? Não fazer um compromisso em um ano ou em uma safra e passar muito tempo sem fazer, é sempre dar continuidade a essa construção de portfólio, muito focado em ter diversificação, não uma diversificação muito grande, onde você chega num beta do mercado, mas uma diversificação bastante seletiva, para que você consiga mitigar um pouco dos riscos que são inerentes e presentes nessa classe de ativos, e mais importante, né, focando muito no que a gente acredita ser os melhores gestores e as melhores oportunidades do mercado. A gente ouve falar bastante da diferença de performance entre o primeiro quartil e o quartil inferior na nossa indústria, e isso né, você pode olhar por diferentes métricas e diferentes períodos de tempo, isso é bastante já comprovado pelas estatísticas históricas, de que existe mesmo esse spread muito grande entre os melhores gestores e os piores gestores, e isso pode definir bastante a performance do seu portfólio. Então a gente foca no que a gente acredita ser realmente as melhores oportunidades. Isso vem se provando real e vem trazendo bons frutos para as nossas carteiras. É uma diligência, né, num mercado ineficiente, onde a informação não é pública, é uma diligência feita muito próximo aos gestores, seja sobre os fundos que eles estão apresentando ou sobre os co-investimentos. Então, existe uma troca de informação muito grande com quem está ali no dia a dia das empresas ou no dia a dia da gestão das carteiras, e componentes quantitativos e qualitativos, né? O quantitativo é realmente a performance histórica daquele gestor, ou então de transações similares naquele segmento que estamos co-investindo, e qualitativa, aí é um espectro muito grande, onde a gente dedica muito tempo e atenção, que porque são elementos que vão desde equipe, né, a consistência e a solidez daquela equipe ao longo dos diferentes ciclos, se quem vai tocar o portfólio dali para frente, ou aquele novo fundo, são as mesmas pessoas que tocaram e geraram a performance anterior, se existe um alinhamento de incentivo, a distribuição de performance, quem gerou que tipo de retorno ali dentro. Então, uma análise muito profunda em equipe, uma análise bastante detalhada também sobre estratégia, né, da onde vem o valor agregado do gestor, é uma questão de, eles foram capazes de gerar um valor intrínseco, né, nesse portfólio, crescer receita, crescer EBITDA, melhorar a estrutura de capital, ganhar um certo expansão de múltiplo entre entrada e saída. A gente analisa isso de todas as transações passadas, e se isso se aplica até no próximo ciclo econômico, né? Então, o Private Equity, você faz um cheque hoje para ser investido ao longo dos próximos 4, 5, 6 anos, muito difícil prever o momento de mercado, condições macroeconômicas, então você tem que ter convicção que o seu dinheiro vai estar nas mãos de quem tem propriedade para fazer aquela gestão e escolher novas oportunidades em talvez ambientes diferentes. Muito difícil também saber o momento que vai estar o mercado quando esses investimentos forem desinvestidos ou vendidos. Então, você tem que ter, mais uma vez, convicção de que é alguém que vai agregar valor intrínseco na carteira e ser capaz de capturar esse valor lá na frente. Então, eu diria de análise qualitativa e quantitativa, com esse racional de portfólio consistente ao longo do tempo, diversificado, bastante focado no que se acredita serem as melhores oportunidades do mercado. Acho que, em resumo, é um pouco isso que a gente busca nos nossos processos de diligência. Perfeito. Marcelo, agora acho que o dia a dia aí da Domo é um pouco diferente, né? Imagino que chegue diversos pitches, diversas empresas querendo de estágios, né, de estágios mais iniciais e querendo um cheque e a gestão da Domo, né, a Domo junto. Como é que funciona o dia a dia? Como é que funciona esse filtro até chegar na montagem do portfólio? Vamos lá. A gente, para dar uma ideia do tamanho do negócio, a gente olha entre 4 e 5 mil startups por ano
para investir entre 40 e 50. Esse é mais ou menos o ratio aí entre olhar e investir. É óbvio que a gente não dá profundidade em todas, né? Nós criamos uma esteira de análise que começa de uma maneira bastante eletrônica em alguns momentos, né? Então, hoje, por exemplo, startups acessam o nosso site como reflexo de publicações que a gente faz, seja no LinkedIn ou de matérias dos nossos investimentos. Então, algumas startups vêm, muitas, né, vêm eletronicamente, respondem um questionário, nós conseguimos automatizar esse processo para entender se ele tem um CNPJ, se ele realmente é uma startup, se ele realmente é tecnologia. Ele vai pontuando até que ele cai dentro da esteira e os analistas começam a olhar, né? Então, a gente tem a primeira olhada, que é o que a gente chama de aderência, né, que é entender se aquela startup, fazer uma análise um pouco mais profunda do ponto de vista de vamos entrar no site, vamos entrar no LinkedIn, vamos procurar notícias, e já é um analista trabalhando e não mais o robô, para entender se aquela startup está no momento que ela falou que está. Isso vem com uma primeira olhada, né, bem uma olhada em termos de essa startup faz isso, para o gestor decidir se a gente quer aprofundar ou não, se é um mercado que a gente gostou, uma ideia que a gente gostou, a gente aprofunda, aí sim o analista entra em contato com a startup, conversa com a startup, volta para nós, olha, realmente tudo aquilo ali é verdade, tudo que vocês pensaram é verdade, acho que vale a pena um gestor falar. Então, um dos gestores do fundo tem a primeira conversa, se o gestor gostar, vai para o segundo gestor, e se o segundo gestor gostar, aí sim a gente vai para o deep dive, e aí a gente entra em conversas bastante técnicas, em termos de tecnologia, em termos de plano de negócios, em termos de marketing, vendas, recursos humanos, roadmap de desenvolvimento, até a gente tomar ou não a decisão do investimento. A gente tem algumas portas de entrada na Domo, né? A primeira é o orgânico. O orgânico são startups que voluntariamente vêm falar com a gente. Nós temos as indicações, é um mercado muito forte, né? E quanto mais o nosso portfólio cresce, mais crescem as indicações, sejam de amigos, sejam de investidores, pessoas de mercado ou até das próprias startups. Normalmente as indicações, a gente tem um fast track, né? A gente já passa um pouco para frente, né? Não precisa passar por todo aquele processo de ficar respondendo questionário e ser pontuado. A gente tem uma prospecção ativa, por exemplo, se nós entendermos que o mercado de logística é um mercado que a gente acredita que tem ineficiências e que a gente quer achar alguma coisa, a gente vai atrás de startups nesse setor. A gente tem o que a gente chama de prospecção horizontal, quer dizer, olhamos uma startup que é boa e a gente então vai procurar outras startups concorrentes daquela para ver se aquela realmente é melhor ou se dentro do cohort deles a gente vai achar alguma coisa melhor, né? E, por último, a gente tem o Fundo Anjo, que está começando a mostrar startups para nós que foram investidas no Anjo e que agora já estão indo buscar o segundo round de investimento. Então, o nosso processo de investimento tem essas 5 portas de entrada, passa, então, por vários estágios, até que os gestores do fundo, né, nós somos 3 gestores em cada fundo, tomem em conjunto a decisão do investimento ou não. Então, o nosso ratio está aí mais ou menos de 4 a 5 mil para 40 a 50 investimentos ao ano. Perfeito. Ricardo, conta agora um pouquinho aí do dia a dia, da construção de portfólio. Acho que, se quiser também entrar um pouco mais em detalhes de co-investimentos, né, que tem sido, acho, um percentual grande aí do próximo fundo. Conta para a gente um pouco do dia a dia e como funciona a construção e a escolha dos melhores investimentos. Não, obrigado. Acho que a gente investe muito tempo, Marco, exatamente pensando na construção de portfólio, né? Porque eu acho que uma coisa tem que conversar com a outra, né? As 3 estratégias que a gente investe, que é o primário, o secundário com o investimento, no final ele tem que trazer um resultado para o nosso investidor, né? Esse resultado, acho que não só a mitigação da curva J, tem que ser uma diversificação inteligente, interessante por safras, né, que você está investindo, por setores, por tamanho de empresa, por estratégias de investimento e também até você talvez tentar encurtar um pouco o duration do fundo, tá? Tipo, que é o prazo final, né, que você consegue distribuir. É uma das grandes dores dos investidores, eu acho que no mundo todo, mas na América Latina principalmente, a baixo nível de distribuição de capital, né? Então, eles reclamam, o dinheiro vem e nunca mais volta para o bolso deles.
Então, a gente tem um foco muito grande quando a gente está analisando uma oportunidade, quer seja ela primário, secundário ou com investimento, tentar entender qual que é o perfil de liquidez daquela oportunidade específica. Quando é que eu começo a distribuir? Quais são os caminhos para distribuição e retorno de capital daquele investimento para o meu investidor? É uma venda total? É uma recapitalização? É dividendo? E aí a gente tenta montar também esse mapa. Quando a gente está olhando, você tem aquele caminho, tem o proativo, que a gente vai proativamente no mercado tentar buscar oportunidades de co-investimento em setores ou segmentos que a gente acha que podem fazer sentido para a construção do nosso portfólio. E aí isso vale muito para co-investimento, como você mencionou, e também para a parte de soluções de liquidez, que é a parte do secundário, né? E aí a gente tenta ir proativamente nos private banks, nos family office, inclusive até nos gestores, para tentar entender que prazo, qual o período de vida que eles estão nos fundos investidos, se tem alguma empresa ali que eles estão pensando em criar alguma solução de liquidez para retornar o capital para os investidores. E também muito reativo, que também vem não só por um pouco do nosso track record aqui nos últimos 10 anos, como sendo a operação da Hamilton Lane, que acabou que ajudou muito a gente há 10 anos atrás a estabelecer um nome e uma presença no mercado, né? A gente tem 2 fundos hoje totalmente alocados, que acaba que são uma grande geração, não só de referência do que é bom e do que não é tão bom, mas também do que a gente está buscando investir. Então, eu diria assim, resumindo, é uma combinação de proativo, buscando as oportunidades, e reativo, e tentar entender muito esse ponto que para a gente é crucial, Marco, que é o perfil de liquidez de cada uma das oportunidades. E aí é muito, meio que falar, é uma arte, soa meio esquisito, mas acaba que é uma combinação, tem muito quantitativo, tem muito planilhas e track record, de tentar entender atribuição de retorno de tudo, mas tem um pouco que é uma parte qualitativa também, que aí é a experiência de você perceber se aquilo faz sentido ou não, se aquela história que ele está te contando é verdade ou não. Eu acho que um tema que era o painel até anterior aqui de vocês, para a gente é super importante. Aí eu acho que até pelo perfil das pessoas aqui do time da Signal, que é a parte do ESG, mas assim, com uma abordagem mais construtivista, que eu falo, né? Não é uma nota de corte sim e não. Eu acho que tem nota de corte sim para alguns setores que a gente não investe de jeito nenhum, mas eu acho que é uma postura nossa junto aos gestores de tentar também levar ele do ponto A para o ponto B, melhorando os processos internos dele, melhorando a governança, vendo se eles têm os KPIs certos para monitorar as empresas investidas e acho que com isso sim tentar criar um portfólio adequado, com risco e retorno interessante para os nossos investidores. Mas acho que é basicamente isso. Não, perfeito. A gente vê que o mercado lá fora, principalmente dos grandes investidores institucionais, endowments e fundos de pensão, eles têm uma alocação muito significativa em private equity, e começaram também, acho que já é muito significativo, e venture capital também. Perguntar para a Bruna, como é que você está vendo a evolução do mercado local e do interesse do investidor institucional local em relação a isso, e já juntar com uma pergunta que chegou aqui do nosso público, do interesse do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, né? Pensando aí na Stepstone como um grande grupo global, como é que está o interesse do investidor estrangeiro em relação ao Brasil? Tá, joia. Começando, então, pela primeira parte da pergunta, estava até olhando dados justamente do que você comentou recentemente, né? A gente sabe que a média de alocação em private equity ou alternativos de family offices lá fora, por exemplo, gira em torno de 15% a 20% do portfólio deles. E olhando esse mesmo número para o Brasil, só para fazer um comparativo, acho que isso gira em torno ainda de 5%. O que soa até alto, né, dado o nosso histórico de renda fixa tão saudável ou tão gordinha nos últimos tempos. Então, eu acho que o nosso mercado, o nosso investidor institucional ainda está um pouco
por conta da taxa de juros mesmo, por conta da baixa necessidade de ter que diversificar, ou de ter que tomar risco, de ter que sair um pouco da caixa da renda fixa, ele está alguns passos atrás do investidor estrangeiro em termos de alocação para essa classe de ativos. Não é à toa que a gente vê essa diferença, e dando como exemplo family offices, de 5 para 20 entre investidor brasileiro e investidor estrangeiro. Mas eu acho que é uma dinâmica que vem mudando bastante recentemente, né? A gente viu nos últimos, diria, 2, 3 anos, um movimento dos institucionais para entender mais a classe de ativos, começar as alocações, muitas das plataformas de distribuições ou private banks, wealth managers, começando a colocar private equity dentro das suas carteiras, private equity, venture capital, grandes casas distribuindo fundos dessa classe de ativos, que era uma coisa que não acontecia há 5, 10 anos atrás. Eu acho que isso indica o movimento e a demanda do cliente por ativos desse tipo. Então, eu imagino, né, que o nosso investidor brasileiro, daqui a alguns anos, talvez 5, 10 ou 15 anos, cresça a sua participação em alternativos, como faz os estrangeiros. Claro que se, né, essa realidade de juros permanecer, eu acho que isso vai acabar acontecendo. E existe uma grande diferença entre os investidores institucionais privados e os investidores institucionais como seguradoras e fundos de pensão. Eu acho que eles estão ainda numa alocação muito menor do que esses 5% que a gente mencionou, gira em torno talvez de 1%, quando muito, mas porque eles já têm um histórico que, assim, investindo nessa classe de ativos, começando lá na década de 2000 e com algumas situações desafiadoras ao longo do caminho, seja por performance, seja por mau uso desse veículo de investimento. Eu acho que é um investidor, um segmento do investidor institucional que ainda está amadurecendo a ideia de retornar para essa classe de ativos, mas deve sim acontecer nos próximos anos, ou eu diria num futuro próximo, dado mais uma vez a necessidade de diversificação. Então, esse seria um pouco o meu comparativo em relação à sua primeira pergunta. E sobre apetite do estrangeiro para cá, né? A gente vive muito essa realidade. Como eu falei, esse 5,5 bi que a gente comprometeu aqui na região é todo de estrangeiro para dentro. Então, a gente acompanha muito, tem esse termômetro na mão do apetite deles, e acho que não é diferente do que a maioria imagina, não é imune, né, a toda essa volatilidade macro política que a gente vive. Então, tem anos que eles estão um pouco mais entusiasmados ou interessados em ouvir sobre as oportunidades aqui, e tem anos como 2020, onde realmente ficou um silêncio do outro lado da linha, muito mais acompanhando o portfólio existente, o que estava acontecendo, quais eram os riscos diante do cenário de Covid, fazendo frente, às vezes, à necessidade de capital desse portfólio, mas investimentos novos, acho que ainda era uma discussão muito longe do que eles estavam vivendo naquele momento, o que já mudou bastante em 2021. A gente teve um primeiro semestre bastante ativo aqui na região, né? A gente fez um fundo, co-investimento secundário, muito, acho que em resultado dessa demanda voltando, não necessariamente como era, talvez há 3, 4 anos atrás, mas sim, muito melhor já do que o ano passado. A gente é muito defensor da tese de que private equity aqui, venture capital aqui, é uma tese micro, né? Você tem que olhar os fundamentos de cada uma das oportunidades, tem que sim fazer sentido, como são carteiras globais, tem que fazer sentido comparado ao pipeline e ao que se vê em outras geografias, mas existem, né, muito boas oportunidades. O nosso portfólio aqui comprova isso, em termos de o que ele vem gerando, proximidade de liquidez e qualidade mesmo dos ativos. Então, essa tese micro, eu acho que tem força, mas é inevitável que o estrangeiro leia, né, as notícias nos jornais e veja toda a instabilidade política da região e, com isso, se dê um passo para trás e deixa eu entender melhor antes de fazer um novo cheque. Eu acho que é um pouco esse momento que estamos agora. Entendi. Boa. Vou passar agora de novo para o Marcelo. Também vou fazer 2 em 1 aí, ou quase 3 em 1. Mas, primeiro, acho que a gente fala de venture capital aqui no Brasil,
é um mercado relativamente novo, acho que é um assunto relativamente novo para muita gente. Se você pudesse falar um pouquinho dessa história de anjo, early stage, Series A, B, como é que funciona isso, né? Contar um pouquinho para quem está nos assistindo. E depois falar um pouco de qual que é o papel do gestor de Venture Capital, e qual que tem que ser como gerar diferencial, né, para levar os melhores deals, as melhores empresas, porque a gente vê, quando a gente olha lá para fora, é um mercado muito de acesso, né? Então, os grandes investidores de venture capital geralmente são os mais demandados pelos empreendedores, né? Então, qual que deve ser o diferencial de um gestor para conseguir levar os melhores deals? Vamos lá. Então, desculpa ser um pouquinho professoral, a definição clássica de venture capital é a diluição do risco de execução de uma empresa através de rounds sucessivos de financiamento de equity. O que isso quer dizer, né? O empreendedor tem uma ideia e um começo de um produto de 100% do risco, 100% da empresa, ele capta dinheiro com o anjo, né? Que é o primeiro a colocar dinheiro. Então, o anjo, que leva esse nome exatamente por ter quase tanto risco quanto o empreendedor, né? Ele é realmente um anjo na vida do empreendedor. Rounds que hoje no Brasil vão de 1 a 2, de 500 mil a 2 milhões de reais, que seria o primeiro combustível da empresa. Normalmente, a gente está falando aí entre 10% a 15% de participação na empresa, não deveria nunca ser mais do que 15%, porque vão ser rounds sucessivos que irão diluindo o empreendedor ao longo do tempo, né? Com o dinheiro do anjo, o empreendedor, normalmente, ele vai ter, ou os empreendedores, a startup vai ter que criar duas coisas, né? O primeiro é o MVP, né? O Minimum Viable Product, né? O produto mínimo viável, ou um produto já um pouco mais encorpado, e o PMF, né? Que é o Product Market Fit, quer dizer, o fit do produto com o mercado, ou seja, o produto funciona e o mercado demanda. Não importa muito para nós qual é o tamanho da demanda, né? Se a gente entender que já tem 1, 2, 3, 4 clientes que testaram aquela solução, se for uma solução de enterprise, ou se é uma solução de serviço, já tem 10, 20, 30, 50 clientes que testaram aquela e pagaram por aquilo, enfim, o Product Market Fit está realizado. Nesse momento, ele vai para o segundo round de investimento, né, que é o Seed. O Seed Stage, o estágio semente, é exatamente onde nós, Domo, gostamos de trabalhar. Eu costumo dizer que a gente investe em CNPJ de até 10 pessoas e a gente entrega na Série A uma empresa com 60, 70 pessoas. A gente gosta de trabalhar exatamente depois que o empreendedor já criou o produto, que o mercado já aceitou aquele produto, a gente ajuda o empreendedor a criar a empresa. As contratações estratégicas, acertar a máquina de vendas ou o marketing digital, acertar a tecnologia para que essa tecnologia consiga escalar da maneira certa. Deu tudo certo. Na média do mercado hoje, 25% a 30% das empresas que recebem anjo de seed conseguem chegar na Série A. Chegou na Série A, aí os cheques começam a ficar grandes, estamos falando de cheque de 20, 30, 40 milhões de reais, até 50 milhões de reais, cheques maiores que vão aí sim permitir que a empresa, que já está bem organizada, que já tem um produto, aí sim começar a escalar, e assim sucessivamente. Série B, normalmente a gente vai estar falando de internacionalização ou de aquisições. Série C, Série D, IPO, essa é a sequência, né, do que a gente chama do financiamento em estágios, né? E o mercado brasileiro deu uma bela organizada nesse sentido, né? Você tem grupos de anjos bastante bem organizados, praticamente todas as boas universidades do Brasil têm grupos de alumni que são grupos de anjos organizados para fazer esse primeiro investimento, né? A boa prática fala que se você quer na física ser um anjo, você deveria, no mínimo, investir em 10 startups, então, através de um grupo de anjos. Então, se você quer botar 500 mil, faz 10 tickets de 50, nunca façam só de 500. E, a partir dali, é investimento através de fundos, e fundos bastante especializados. Hoje, no Brasil, a gente consegue ter, se eu gosto da tese de seed, né, que é early, ou seja, mais risco, mais retorno, além da Domo, temos outros excelentes fundos competindo com a gente nessa parte. Série A, a mesma coisa. Série D, já começamos a ter fundos internacionais. Série C, basicamente, fundos internacionais investindo aqui no Brasil. Então, isso é o significado das letrinhas e aí o Stage Finance. E o que é o diferencial do gestor, né?
Eu sempre digo que a escolha de uma startup para ser investida, né, é um match. Né? Não adianta eu escolher uma startup se eu não for escolhido pela startup. Nem sempre a melhor proposta de valuation, né, o valuation mais alto ou o cheque mais alto é o que vai levar o deal. Tem que ter um alinhamento muito grande de interesses entre o empreendedor, o grupo de empreendedores e os gestores do fundo. Nós, na Domo, nós somos um fundo bastante participativo na vida das empresas. Nós falamos toda semana, sem contar o WhatsApp, se falar no WhatsApp é toda hora quase. Estamos junto com os nossos empreendedores, nós gostamos de participar da vida do empreendedor, diferente do private equity, nós jamais vamos participar da gestão. Nós vamos aí ter um investimento aí de 10%, 15%, no máximo 20% da empresa. Nós não vamos colocar um CFO, né? O clássico do private equity não acontece no venture capital, mas a gente se cerca de vetos, né, e direitos que vão evitar que a startup tenha ideias malucas e que saia do business plan que a gente combinou e que a gente comprou. A gente não precisa efetivamente ser um gestor da empresa para assegurar que isso aconteça. Então, acho que o perfil de diferencial, o diferencial é exatamente o quanto você consegue ajudar a startup. Né? No caso da Domo, a nossa opção foi ter founders, né? Então nós temos o Rodrigo Borges, que foi um founder do Buscapé, o Mário Letelier, outro founder do Buscapé, que viveram, né, esse ciclo, né, de criar uma empresa na garagem de casa, na época da linha de escada, receberam investimento de fundo, outro fundo, acabaram saindo para um estratégico, viveram, né, esse momento. Né? O César Pinella, que cogere o Domo Enterprise comigo, MasterSaf, TextWeb, enfim, um empreendedor de 4 saídas. E do outro lado, alguns executivos de mercado. Né? Minha carreira foi toda no mercado financeiro, como CEO de seguradoras, sócio de bancos. O Gabriel Cid, a mesma coisa. Então, a gente, o empreendedor e do executivo, ajudando ele a construir uma empresa sólida que vai para frente. Eu acho que esse é o diferencial. E aí, quando vocês vão analisar os fundos, é assim que a gente costuma ganhar deals. Mas a gente perde também. Às vezes, tudo isso e mais dinheiro não é suficiente, mas normalmente a gente tem tido bastante sucesso nessa estratégia. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui, eu também vou juntar com uma outra que estava já na pauta. Tem muito analista de mercado que vê o fato de investir em FIPs como um casamento sem divórcio. Né? Então, essa vai para o Ricardo. Como é que é a sua visão em relação a isso? E já emendando, obviamente, assim, como é que você vê o desenvolvimento do mercado secundário, a importância do mercado secundário com mais, né, com liquidez aqui no mercado local? Não, poxa, obrigado, né? Assim, eu acho que palavra forte, né? Divórcio, investir. Não, acho que é um pouco aquela sensação que eu comentei, que eu acho que é um problema. Problema não, é uma situação da região como um todo, né? Que você tem janelas aí que é muito difícil você ter liquidez dos investimentos que você faz, e aí acaba que o capital demora a devolver, e aí eu acho que é esse sentimento de que o dinheiro entra e nunca mais sai, que deixa as pessoas muito apreensivas. Mas como eu tinha falado, Marco, eu acho que a indústria como um todo evoluiu muito, tá? Não só a qualidade dos gestores, eu acho, mas também o entendimento e a própria profundidade do mercado, tá? Então, eu acho que isso é um fator que leva a esse momento que a gente está investindo agora, está vivendo, muito interessante para todo esse universo de investimentos alternativos, tá? Eu não gosto de chamar eles de líquidos, porque eu acho que acaba que bota uma coisa até pejorativa aqui no Brasil, que está acostumado com liquidez diária do CDI. Eu acho que o mercado secundário, em todo mundo, ele é um dos principais fatores até para possibilitar o crescimento do mercado primário, dos fundos, né? Porque a partir do momento que você passa a existir um pool de liquidez como um todo para o mercado se desenvolve. Então, eu acho que esse mercado no Brasil, ele sim é incipiente, ele ainda assim ele é muito arbitrado por poucos investidores, poucos players que estão aí, que têm capacidade, têm skill set para se apropriar eles. Então, eu vejo o mercado crescendo muito de volume, cada vez mais de volume, mas também de amplitude de estratégias que você pode executar dentro do mercado secundário, como é lá fora também. Então, a percepção que as pessoas têm de mercado secundário, de ser apenas você comprar
cotas de fundos, de investidores que queiram sair. Eu acho que lá fora também é isso, mas tem muito mais. É o que eu falei, é você prover liquidez para o gestor. Então, você tem um gestor que está chegando no término da vida do fundo dele porque ele não conseguiu sair, né? O problema da liquidez. E você vai lá e estrutura uma solução para ele, onde ele pode retornar capital para os investidores dele e você consegue ainda se apropriar um pouco do upside. Eu acho que no mercado secundário também, e aí eu acho que é uma coisa que a gente da Signum, eu acho que talvez até pelo DNA, o passado aí de onde a gente veio, da casa que a gente trabalhou por muito tempo, a gente foge muito de comprar fundos estressados com descontos altos. Entendeu? Assim, então, a gente não vai fazer operações onde eu estou comprando com 95% de desconto, uma coisa que a gente sabe que já é um paciente terminal. A gente prefere focar em ativos de muita qualidade, tá? Onde a gente sabe que a gente tem uma vantagem informacional da informação ou de quão próximo eu posso estar de algum evento de liquidez daqueles ativos, ou eu sei que você está perto de algum momento que pode ser transformacional para alguma empresa do portfólio. Então, eu acho que você focar muito só que algumas pessoas aqui no Brasil focam muito, não, mas foi com desconto, foi mais 50%. Eu acho que o Brasil, sendo esse país onde até o passado é incerto, né? Você focar nisso, se você pega um problema jurídico em alguma dessas posições, 2, 3 anos que você tem que prolongar a sua saída, o teu desconto foi embora, né? Taxa interna de retorno é matemático. Então, a gente prefere diminuir o prazo, tendo essa visibilidade, e fazer esse tipo de investimento no mercado secundário. Então, a gente vê como instrumento, respondendo a sua pergunta, muito importante para o mercado como um todo, mas eu acho que, principalmente no Brasil, onde você tem institucionais que ficaram fora da classe de ativo por muito tempo, ou family office, ou que estão começando a montar agora as suas carteiras em alternativos, é muito importante ele se apropriar dessa ferramenta. Não só para ele suprir uma defasagem de safras, de diversificação de safras na carteira dele, mas também para ele poder começar até a retroalimentar o programa de investimento dele. Porque como você está comprando safras mais antigas no secundário, elas estão mais próximas de distribuição e você consegue ir alimentando o seu programa. Então, eu sou grande promotor desse mercado. Eu acho que você ainda tem muito que educar o mercado no bom sentido aqui, que nem o Marcelo estava explicando para a gente aqui as fases, assim, não é o tom de ser professor, mas é realmente tentar educar o mercado como um todo, dos benefícios dessa ferramenta, e aí você ajuda com esse mercado estando desenvolvido a desenvolver o mercado como um todo, tá? Pode ser secundário de venture capital, de infraestrutura, de crédito, de tudo. É um universo que eu acho que está começando aqui no Brasil e a gente quer poder suprir esse espaço aqui no Brasil e na região. Perfeito. Voltando, acho que pegando o gancho no assunto de educação e de explicar um pouco mais, né, de alguns temas, a Bruna comentou sobre a curva J, né, no começo do discurso. O que é essa tal curva J? Por que é importante mitigar? E quais são os desafios, eventualmente, de investimento de longo prazo para esse mundo de clientes institucionais, né? Claro, a curva J, né, muito característica da nossa indústria, ela é basicamente os primeiros anos da sua posição naquele investimento, quando ele ainda não está gerando retorno, não aconteceu nenhum evento de marcação para cima daqueles ativos, mas você já está tendo o custo de taxa de gestão daquele portfólio. Então, a sua curva, né, de fluxo de retorno naquele seu investimento dá uma barrigada para baixo, até que quando esses ativos começam a gerar mais valor, ou pelo menos serem marcados mais para cima por algum evento característico de cada um deles, você começa a passar isso, né, da linha da marca d'água, e você começa a ter um pouco mais de alegria 1 ou 2, 3 anos depois que foi feito aquele compromisso de capital.
Então, isso é bastante característico e muito, às vezes, pouco bem-vindo para muitos dos investidores. Existem, sim, algumas maneiras de mitigar isso, seja pela estrutura do veículo, né? Existem veículos, hoje em dia, que são os veículos contínuos aí, que chamam todo o capital no começo, aplicam isso em renda fixa e, ao longo do tempo, vão fazendo investimentos em alternativos. Essa é uma maneira de mitigar, ou seja, a estrutura do veículo onde você está investindo. E outras maneiras, como o Ricardo falou, é você começar talvez a construção de portfólio com secundários. Secundários, teoricamente, você compra com um desconto ao PL do fundo, você compra mais próximos, num momento mais próximo de liquidez. Então, isso, de certa maneira, mitiga a sua curva J. Com investimentos também ajuda um pouco, porque ele tem um prazo de vida mais curto do que os fundos em si, né? Os fundos são investimentos de 8, 10, 12 anos para você começar a ver liquidez, às vezes a partir do 6º ano, mas de uma duração muito mais longa do que com investimentos, que às vezes depois do 4º, 5º ano já começam a gerar liquidez, às vezes antes disso já geram alguma liquidez parcial. Então, acho que a construção de portfólio ou o veículo de investimento são capazes de mitigar essa curva J. Perfeito. Marcelo, a gente vê que nesse mundo de venture capital tem saído muita notícia, né? E a gente vê que tem uma interação muito relevante entre os agentes. Então, às vezes, muita gente entrando junto em séries subsequentes. Como é que é essa interação entre os agentes do mercado? Conta um pouquinho para a gente sobre como funciona. Vamos lá. Só vou pedir um minuto, Marco, para falar um pouquinho da história do FIP, tá? Nós estamos organizados em FIPs. Nós tomamos a decisão em 2016, quando nós montamos a empresa, de comprar uma gestora e ser uma gestora brasileira com foco em investidores brasileiros para investir em startups brasileiras, e abraçamos o FIP. Porque eu acho que o FIP dá uma garantia muito grande para o investidor que está entrando no mercado de alternativos, em venture capital, né, que eu diria que é talvez o ativo de maior risco, por ser um fundo totalmente regulado, enfim, CVM, enfim, com todas as garantias que você pode ter com relação à estrutura do fundo. Óbvio que existe a não garantia do risco do negócio, e é por isso que as pessoas apostam, existe um risco grande para um grande retorno. E a gente sentiu um pouco de reação ao FIP, mas eu acho que isso está passando. A gente está vendo cada vez mais. Já temos 3 fundos de pensão como nossos investidores, temos 5 corporates investindo através dos seus FIPs, nos nossos FIPs, fora os family offices dos investidores individuais. Então, a gente está vendo essa reação ao FIP diminuir cada vez mais. Agora, desculpa, Marco, foquei no FIP. Não, vamos lá. Não, sobre a interação entre as diferentes gestoras, né, entrando junto em deals. É um mercado super colaborativo. Eu vim do mercado competitivo, do mercado financeiro, né, seguradoras e bancos, e foi uma surpresa super agradável chegar no mercado de venture capital, que é um mercado muito colaborativo. Nós nos falamos muito, até porque, por ser uma cadeia, né, de anjos, de fundos de C, de fundos de A, de fundos de B, a gente está sempre se falando, né, para co-investir ou para que um fundo da próxima fase invista numa startup da Domo, sabendo do trabalho que a gente faz. Então, é realmente um mundo muito colaborativo. Nós preferimos liderar deals e aceitamos co-investimentos, né? O empreendedor normalmente é quem dá o tom de qual é o tipo de pool de investidores que ele quer montar, mas não tem a menor dúvida que é um mercado excepcionalmente colaborativo e de grandes amigos. Perfeito. A gente está chegando no final, acho que temos tempo de mais uma pergunta aqui. Queria ouvir do Ricardo um pouco sobre estratégias de saída e desinvestimento e juntar isso um pouco com grandes fundos lá de fora, com mandatos de América Latina, né? Como é que vocês estão vendo, comentar um pouco sobre isso? Bom, obrigado. Eu acho que estratégias de saída, né, são as usuais, né? Você vai tentar vender as posições nas empresas, né, ou para um estratégico, ou para outro financial sponsor, para outro fundo de private equity, ou também via mercado de capitais. Tá? Eu acho que
não preciso ensinar para vocês sabem isso melhor do que ninguém. Todas as três estão relativamente aquecidas no momento atual, né? Não sei quanto tempo dura esse momento, mas a gente está tentando aproveitar isso para sair dos investimentos dos nossos fundos 1 e 2 com algum sucesso. Então, espero que dure mais um pouco. Eu acho que a tua outra... E aí acho que tem também aí algumas características, eu acho que até no mercado secundário, que você pode construir estratégias de saída ao longo do tempo, já quase que contratadas no teu momento de entrada, tá? Assim, você pode garantir travar algum tipo de retorno para os seus investidores também, e são estratégias e estruturas que a gente vem aplicando com sucesso aqui no Brasil e que a gente pretende continuar. Eu acho que fundos com mandato de América Latina, assim, eu sou meio cético, tá? Assim, eu acho que tem poucos bons e esses acabam que são também, eles vão operando em ciclos, né? Porque hoje, se você parar para pensar, esses fundos investem em dólar, né? E aí ele não pode fazer um cheque de menos de 150, 200 milhões de dólares, quando você passa isso para real, vira um caminhão de dinheiro. Então, o opportunity set desses caras, ele acaba sendo mais limitado. Não que não tenha, e eu acho que você tem gestores aí que eu vou tentar não nomear eles, mas têm tido muito sucesso em identificar, mas são operações mais espaçadas. E aí eu acho que tem esse gap aí, esse funding gap aí que está aberto para gestores locais menores que tenham expertise da região, dos países individualmente, para capturar essa oportunidade. E aí eu acho que os que estão tendo sucesso, eles estão agora começando a fazer o caminho inverso, né? Em vez de ter um mandato global e depois para a América Latina, eles começaram no Brasil, dominaram o estratégia War, né? Dominaram ali o território e agora estão expandindo para o resto da América Latina. Acho que vão ter sucesso, mas é sempre complicado, né? Porque a nossa região, infelizmente, tem muita volatilidade, né? Assim, tem gente que fala que vol é vida e que adora vol, assim, mas eu acho que o investidor institucional acaba que é mais preocupado com isso, né? E como eu não quero morrer do coração, a gente também tenta fugir um pouco dessa volatilidade. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui, infelizmente, no final do nosso tempo. Acho que tem assunto para a gente falar mais algumas horas sobre isso, super interessante, super relevante. Queria agradecer de novo a presença, Bruna, Marcelo, Ricardo, obrigado pela participação aí. Posso também aqui os nossos agradecimentos a você, Marco. Obrigada, Marcelo. Obrigada também, Ricardo e Bruna. Prazer ter vocês aqui conosco, compartilhando tanto conteúdo aqui no TAG Summit 2021. Continuem com a gente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui para vocês poderem pegar um café, fazer aquela passagem ali na sala dos patrocinadores e contamos com você daqui a pouquinho para mais conteúdo aqui no TAG Summit. Até já.